mais uma vez, muito bem acompanhada. Felipe Arnaud e Pedro de Barros. Para quem não sabe ou ainda não viu, eles dois são dois dos nossos alunos aprovados no concurso de 2017. O Felipe Arnaud em primeiro lugar e o Pedro em quarto lugar. Mas hoje eles estão aqui por outras razões. Eles não vieram aqui falar de preparação, não. Isso eles fizeram lá em 2017, né? Inclusive, nós já publicamos novamente no nosso Facebook e também está no nosso canal do YouTube o depoimento deles em 2017 falando da preparação, como eles se prepararam e trazendo dicas para vocês que ainda estão super válidas. Hoje eles estão aqui para falar do trabalho no Pedro II, que eu acho que interessa a todos vocês que vão fazer esse concurso, né? Então vou passar a palavra para eles, vou recuar um pouquinho aqui, mas estou aqui pertinho, juntinho deles, para poder tentar tirar deles dois o máximo de informações para que você, se você ainda tem dúvida se vale a pena fazer esse concurso, eu acho que depois que vocês ouvirem, vocês vão ficar bem animados. Então vamos lá. Felipe, Pedro. Bom, gente, boa noite. Bom, a gente vai tentar falar aqui um pouco, né, sobre como é o nosso trabalho no Pedro II e também, né, dentro do setor que a gente está atuando, né. Eu, no caso, estou trabalhando hoje no setor da assistência estudantil, que é um setor que visa, sobretudo, ações ligadas à permanência e à qualidade de permanência do aluno na escola. Então, vocês devem perceber, né, que tem várias questões que podem estar influenciando, né, essa permanência e essa qualidade de permanência, né, como, por exemplo, questões socioeconômicas, questões de bullying, de racismo, de homofobia, alunos que são retidos por vários anos, enfim, outras situações além, né, que podem estar contribuindo para a gente poder pensar no nosso exercício de profissão nas questões de permanência e qualidade de permanência. Né? Então, o nosso trabalho está ligado também a uma análise socioeconômica para a concessão desses auxílios financeiros, como também poder pensar em ações, em projetos, né, que estejam ligados a essas temáticas, né, como o racismo, o bullying ou outras questões que possam se apresentar no espaço escolar. Né? O nosso trabalho, ainda que esteja no desenho institucional, né, da assistência estudantil, ela também pode ser realizada, né, e deve ser realizada junto com os outros setores, conversando com setores pedagógicos, né, seja com o NAPNE, seja com o setor do SOEP, né, que vai ser falado aqui pelo Pedro posteriormente. E, enfim, trabalho que transborda muito além, né, das atribuições específicas, né, porque quando a gente pensa em violência, em bullying, quando a gente pensa em ações ligadas a questões socioeconômicas, a gente precisa estar conversando, a gente precisa estar dialogando com a escola, né, para poder fazer com que esse trabalho de fato aconteça. Que ele não vai acontecer, né, apenas se a gente tiver, enfim, focado nessas ações. Essas ações elas vão estar muito mais infiltradas pela escola, né? A gente precisa ocupar esses espaços também. Vou falar um pouquinho, boa noite primeiro. Antes de falar do setor onde eu trabalho, eu vou pegar carona no que o Felipe falou, explicar um pouquinho o arranjo institucional do Pedro II. O Pedro II ele reproduz a estrutura de um instituto federal ou de uma universidade. Então, ele tem uma reitoria e ele tem os campi. Né? E cada campus tem uma direção geral, uma direção pedagógica, uma direção administrativa. E os setores, como o setor da assistência, em cada campus você tem representação desses setores. Né? Além de uma representação central, uma coordenação central que fica na reitoria. Então, quando a gente faz o concurso para o Pedro II, a gente não faz concurso para um campus específico, a gente faz para a instituição e quando a gente chega a gente é designado para algum campus. Então o Felipe, por exemplo, trabalha no campus Tijuca 1, né? E eu trabalho no campus Duque de Caxias. São vários outros, Maitá, Centro, Realengo, Engenho Novo, São Cristóvão, Niterói, Duque de Caxias. Então quando a gente faz, a gente não sabe para onde a gente vai. E ao longo da carreira a gente tem colegas que se movimentam de um campus para outro, então existe essa possibilidade de se mover dentro da instituição, dentro da estrutura do Pedro II. Agora eu vou falar um pouco sobre o setor que eu trabalho. O Felipe apresentou o setor que ele trabalha, que é o setor de assistência no campus Tijuca 1, que trabalha com um público do ensino fundamental. Lá tem primeiro ao quinto ano, né? De 6 a 11 anos, mais ou menos. E o campus que eu trabalho, então, eu trabalho com alunos de ensino médio e em outro setor que é o setor de orientação. Como o Felipe já explicou, os setores trabalham em articulação, né? Então, lá no meu campus eu também tenho um diálogo frequente com assistência, com o NAPNE que ele mencionou. O NAPNE é o núcleo de apoio a pessoas com necessidades específicas. Então, alunos que tenham qualquer necessidade específica,
seja uma condição como autismo, baixa visão, ou seja, por exemplo, a gente já atendeu lá no nosso campus alunos que estão fazendo intercâmbio. É uma necessidade específica, mas não é o que a gente tem em mente quando a gente pensa primeiramente nisso, né? A gente sempre pensa num problema, numa dificuldade, mas às vezes é simplesmente uma condição que pode ser transitória, pode ser mais duradoura, mas é um núcleo que faz esse tipo de atendimento e é um dos lugares também onde tem psicólogos em alguns campos. Então é interessante saber que existe isso, porque é um trabalho muito bacana de inclusão dentro de uma instituição grande que dedica atenção para essa clientela que tem algum tipo de necessidade específica. E aí, agora sim, especificamente falando do meu setor, é o setor de orientação educacional e pedagógica, o SOEP. No setor de orientação educacional e pedagógica, a gente tem 3 categorias profissionais principais atuando ali. A gente tem os pedagogos, a gente tem os que a gente chama TAs, são técnicos em assuntos educacionais, são pessoas que são formadas em licenciaturas diversas, né? Então, o pré-requisito para estar nessa função é ter cursado uma licenciatura. E a gente tem os psicólogos. A função principal desse setor é nortear para o aluno assim, o processo de educação, né? Então, isso inclui cuidar de questões diversas que dificultam, que criam obstáculos à progressão do aluno e ao usufruto da instituição, né? Os alunos chegam lá no nosso campus muito perdidos, o campus de ensino médio, os alunos chegam por concurso, né? Lá no Tijuca eles entram por sorteio. Isso, né? por sorteio. Então, no ensino médio, no campus onde só tem ensino médio, que é o caso de Caxias, eles todos entram por concurso. E aí são adolescentes, acabaram de entrar, estão meio eufóricos e aí precisam se situar um pouco e é esse trabalho inicial que o setor começa a fazer. E ao longo de todo o processo, a gente supõe, eu tinha essa imagem, essa referência de que, bom, se os alunos fizeram concurso para entrar, então não devem encontrar grandes dificuldades pedagógicas, acadêmicas, escolares, de aprendizagem, e a realidade é bem diferente disso. Existem questões diversas que atravessam o processo educacional e que precisam ser trabalhadas. Então, algumas o Felipe mencionou e outras são questões que a gente acompanha lá. Então, a gente faz, por exemplo, mediação de conflito entre alunos, a gente acompanha questões ligadas ao uso prejudicial de drogas, questões familiares que atravessam o processo de educação, às vezes dificuldade de relacionamento entre professor e turma. Então, é um setor que está em diálogo com toda a instituição, com os inspetores, com assistência, com o NAPNE, com a equipe docente, com as direções. E uma coisa que é bacana, que o Felipe vivencia isso também, é a interlocução com pessoas que estão atuando no mesmo setor em outras unidades, em outros campos, né, para construir uma política institucional. Então a gente se sente não só assim, vamos dizer, operário atuando, mas a gente tem um certo espaço para pensar o trabalho, para planejar, para propor caminhos. E uma coisa legal do Pedro II é a maneira como grande parte das coisas é construída coletivamente, né? Então, os processos de avaliação, os processos de estruturação de um setor. Então, por exemplo, o setor em que eu atuo, ele mudou de 1 ano e meio para cá, que foi quando eu entrei no Pedro II, ele já passou por uma mudança de nome, de estrutura, de função, né? Algumas coisas que ele era designado a fazer, o próprio corpo que atuava entendeu que não era bem a missão do setor de orientação fazer aquilo, e aí isso foi redistribuído para outros setores. E tudo isso é construído em processo coletivo, né? Em processo de diálogo dentro do campus, em articulação com os outros campos. Existem reuniões periódicas para se construir esse tipo de trabalho. Então, o trabalho do setor, eu acho que é isso, né? Assim, os setores que a gente conhece. E o que vocês podem falar sobre notícias das outras áreas de atuação dos outros psicólogos? Vocês têm uma troca com eles? Vocês têm alguma informação sobre outras possíveis áreas de atuação? Sim. Eu tenho contato com algumas pessoas também que trabalham na assistência, né? Então a gente tem atualmente mais 2 psicólogos, né? 3 psicólogos, na verdade, que trabalham na assistência estudantil de outros campos, então a gente faz essa interlocução. E eu também tenho contato com uma pessoa que trabalha no setor, né, SEDEC, que é o setor que trabalha com capacidade de desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Então, que é lotado na reitoria.
que também é uma outra possibilidade de trabalho e inserção do psicólogo, né? A gente sabe também que no próprio NAPNE, como o Pedro mencionou, também há a possibilidade de a gente ter um psicólogo, mas a interlocução que eu tenho tido tem sido sobremaneira com as pessoas que trabalham na assistência estudantil. Uhum. Então, reforçando o que o Felipe falou, né? A gente tem psicólogos atuando no SOEP, que é o setor onde eu trabalho, na assistência estudantil, que é o setor onde ele trabalha, no NAPNE, que é o núcleo de apoio à pessoa com necessidade específica, e na SEDEC, que é uma seção mais de desenvolvimento, de capacitação dos servidores. Então, esses são os lugares onde a gente tem... Onde a Lúcia deve estar, né? Parece que é onde ela está na reitoria. Acredito que sim. Acho interessante falar também uma coisa que é importante assim, para quem está na trajetória de concurso, é que o Pedro II, como uma instituição de ensino federal, ele tem uma política de incentivo à qualificação. Sim. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma especialização, uma pós-graduação na sua área, isso já implica um aumento no seu salário. Se você tem mestrado, isso implica um aumento maior, e se você tem doutorado, mais ainda. Até 75%. Isso, né? mestrado são 52%, doutorado 75%, especialização acho que são 27%. Especialização seria 30% se for de área direta, porque também tem isso. Tem a questão de se isso, ela é sim. diretamente ligada à sua função, ao seu exercício de trabalho, ou se ela é indireta. Né? Nas possibilidades de serem diretas é isso, né? 30% na especialização, 52% no mestrado, 75% no doutorado. Lembrando que não é acumulativo. Sim, então, né, vale a sua maior titulação. Vai ser levado sempre em conta aquela maior titulação que você apresenta. E além disso tem um plano de carreira também, que assim, à medida que você faz cursos, no intervalo de um ano e meio, você tem a possibilidade de ter progressões salariais, e isso também é interessante, porque a gente conhece a realidade de outros tipos de concurso em que você fica a vida inteira ali sem muita possibilidade de se desenvolver dentro do quadro da instituição. Né? E com tudo isso ainda tem a melhor parte, vocês adoram o que fazem, Sim. né? Sim. Eu acho que essa parte que é bacana você contar para eles aí. Né? Pra mim, assim, como eu já até conversei uma vez, né, naquele vídeo que eu fiz sobre preparação, dicas, né, para o concurso, o Pedro II é um lugar que eu já estudei, então eu tenho um carinho enorme. E poder retornar para mim isso é muito simbólico, muito legal, né? E eu gosto muito justamente do que o Pedro trouxe, assim, retomando essa questão de pensar o trabalho coletivamente. Então, assim, eu sinto, né, um movimento institucional muito interessante, né, onde eu trabalho, que é justamente isso, né? Os professores, a equipe da disciplina, né, a direção, todo mundo tentando orquestrar um trabalho possível, sempre trocando ideia e não ficando muito preso àquela ideia enrijecida de um desenho institucional, né? De cada um faz uma coisa e a gente junta uma coisa meio Frankenstein. Não, a gente tenta orquestrar e afinar os discursos e o trabalho. Então eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar lá, justamente por isso. Porque existe essa possibilidade, né? A área da educação, ela nos promove também poder pensar dessa forma, e isso é uma coisa que me chama a atenção e que eu gosto bastante de estar fazendo onde eu trabalho. Eu tive, assim como o Felipe, uma certa sensação de retorno, porque eu não fui aluno do Pedro II, mas eu fui aluno do Cefet, que também é um colégio da rede federal. Então, quando eu entrei no Pedro II, me veio essa sensação de estar voltando para um lugar que era muito parecido com a minha casa, né? Mas eu não tinha, assim, quando eu me formei ao longo da faculdade, eu não tinha a pretensão de atuar na área da educação. Né? Então foi uma experiência nova para mim, foi uma oportunidade pelo concurso, pelo plano de carreira, e por ter esse encontro biográfico assim, né, com a minha própria história, eu me interessei, fiz o concurso, entrei e descobri um lugar que eu gostava e que eu não imaginava, né, que gostaria tanto assim, pela equipe, pela dinâmica da instituição. No campus de ensino médio, um engajamento muito grande dos próprios alunos com a instituição, com o desenvolvimento da instituição, com a participação dos processos, né? Então os alunos têm voz na escola, os alunos se reúnem coletivamente para pleitear coisas, e eles têm um espaço bacana de escuta, de discussão. Então é um lugar onde a gente vê, um lugar muito vivo, assim. Inclusive isso foi uma fala de uma colega que fez uma movimentação interna, né? Ela trabalhava num setor mais administrativo e foi para um campus, e a fala dela, uma das diferenças que ela percebeu foi perceber assim, a vivacidade da instituição, que enquanto ela estava mais na parte administrativa, ela não conseguia ver a instituição pulsando, porque o público fim são os alunos, né? Então isso é uma coisa legal, ver a educação pulsando, assim, as pessoas se desenvolvendo, com todos os obstáculos que tem, com todas as dificuldades, mas a gente vê uma organização viva, assim, né? Pulsando, e isso é muito bacana. Bom, é isso, pessoal. A gente trouxe um pouquinho para vocês sobre como é o nosso trabalho, quais são as atribuições, os espaços possíveis de inserção.
E qualquer dúvida que vocês tenham, né, se tiverem alguma informação que vocês queiram saber, vocês podem contatar o Estudo Dirigido PSI e no que a gente puder, né, estamos disponíveis aqui para poder passar essas informações para o curso. Sim, a gente agradece esse espaço de poder partilhar aqui essa experiência e desejo sorte e dedicação para quem está se preparando para o concurso, para que em breve esteja entrando no Pedro II também. E quem sabe, né, trabalhar junto com a gente. Sim. Ser nossos amigos de trabalho. Então, gente, depois dessas dicas aqui, dessas informações, eu espero que você que esteja aí assistindo a gente, assistindo aqui esse entusiasmo deles dois com o trabalho lá no Pedro II, que vocês também se entusiasmem e agarrem aí essa oportunidade única, né, num espaço tão curto de tempo, para ter um trabalho tão bacana aí de atuação na nossa área, né? Então, aguardamos vocês também com o Estudo Dirigido, a melhor preparação para esse concurso. Temos aqui 2 exemplos disso, tá bom? Até então, gente. Obrigada. Tchau, tchau.